Você já se sentiu tomado pela raiva e depois se arrependeu das suas ações? Já se perguntou por que algumas situações nos fazem perder o controle enquanto outras parecem passar despercebidas? A raiva, embora uma emoção natural e poderosa, pode se tornar uma força destrutiva se não soubermos como canalizá-la. Mas e se eu te dissesse que é possível transformar essa emoção em uma ferramenta de crescimento, sabedoria e poder pessoal? Neste vídeo, vamos explorar como a filosofia estoica oferece um caminho para transformar a raiva em uma energia positiva. Ao invés de ser dominado por ela, você pode usá-la para aprimorar suas ações, fortalecer sua paciência e conquistar um autocontrole inabalável. Cada passo que você der em direção a entender suas emoções é um passo para uma vida mais equilibrada e plena. Acompanhe cada detalhe deste vídeo, porque a verdadeira transformação acontece quando você aplica o que aprende. Ao entender como lidar com a raiva de maneira construtiva, você ganhará uma nova perspectiva sobre as situações desafiadoras que surgem em sua vida. Não perca a chance de aprender a dominar sua mente e, assim, conquistar o poder de agir com sabedoria e equilíbrio. A raiva, a porta para a sabedoria interior. A raiva, como um relâmpago súbito que corta o céu escuro, muitas vezes se apresenta sem aviso, dominando nossos pensamentos e ações com uma intensidade que parece impossível de controlar. É uma emoção primitiva, enraizada na nossa natureza, que surge diante de obstáculos, injustiças ou frustrações, agitando nosso ser de maneira avassaladora. No entanto, para aqueles que buscam a sabedoria, como os filósofos estoicos, essa emoção não é um inimigo a ser derrotado, mas um sinal a ser compreendido. É fundamental perceber que a raiva, embora desconfortável, não nasce do nada. Ela é uma resposta a algo externo, algo fora do nosso domínio. Contudo, a filosofia estoica nos ensina que nossa verdadeira liberdade não está em controlar o que acontece ao nosso redor, mas em como escolhemos reagir a esses eventos. As circunstâncias externas, por mais desafiadoras que sejam, não podem governar nossa paz interior, a menos que nós permitamos. A raiva surge quando nos entregamos à ilusão de que podemos controlar o incontrolável ou que o mundo deve se conformar aos nossos desejos. A verdadeira questão, portanto, não é como eliminar a raiva, mas como não ser escravizado por ela. Quando a raiva se manifesta, ela nos oferece uma oportunidade preciosa, a chance de parar, refletir e compreender a raiz do nosso desconforto. O que nos irrita? Por que nos sentimos ofendidos? Ao perguntar a nós mesmos essas questões, começamos a perceber que a raiz da raiva muitas vezes está em nossas expectativas, nas ideias de como o mundo deveria ser. A raiva, então, se transforma em um reflexo da nossa própria visão distorcida da realidade, da nossa resistência ao que é inevitável. Na tradição estoica, o poder reside em aprender a distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. O mundo externo, com seus eventos e pessoas, está além de nossa influência direta. No entanto, nossa reação a esses eventos é inteiramente nossa. Se soubermos cultivar a serenidade diante da tempestade, se entendermos que a raiva é uma reação a algo fora de nossa esfera de controle, podemos escolher não ser arrastados por ela. Em vez disso, podemos usá-la como uma ferramenta para nos fortalecer, para desenvolver autocontrole e sabedoria. Assim, quando a raiva surgir, lembre-se, ela não é um inimigo a ser temido ou evitado, mas uma oportunidade de autodescoberta e transformação. Através dela, podemos aprender a dominar a nossa mente, cultivar a paciência e, em última análise, mudar nossa forma de ver o mundo. Pois, como os estoicos nos ensinam, não é o que acontece conosco que determina nossa paz, mas sim a maneira como escolhemos responder. O poder da reação, o caminho para o autodomínio. Epicteto, um dos maiores sábios da tradição estoica, nos lembra que a verdadeira fonte de nosso sofrimento não reside nos eventos em si, mas na maneira como escolhemos reagir a eles. O mundo, com seus desafios e adversidades, é um campo de acontecimentos imprevisíveis. No entanto, como reagimos a esses eventos, como interpretamos as situações e as pessoas ao nosso redor, é um domínio exclusivo de nossa mente e espírito. O controle sobre nossas reações é a chave para alcançar a verdadeira liberdade interna. A raiva, muitas vezes vista como uma reação espontânea e irracional a uma ofensa, é na realidade uma escolha. O que nos perturba não é o que nos é feito, mas a maneira como decidimos perceber e responder a isso. Ao compreender que a raiva não é uma resposta automática e fora de controle, mas sim uma manifestação de nossas interpretações, ganhamos o poder de interromper essa reação e transformá-la. A raiva se torna, então,
não um fardo a ser suportado, mas uma energia que podemos canalizar para o nosso benefício. Para os estoicos, o controle do espírito é o fundamento de uma vida virtuosa. Nossa capacidade de dirigir nossas emoções, em vez de ser conduzido por elas, é o que define nossa dignidade e nossa paz interior. A raiva, como qualquer outra emoção, não precisa ser negada ou suprimida, mas sim compreendida e redirecionada. Ao tomar consciência de nossas reações, podemos usá-las para aprofundar nosso autoconhecimento, refletir sobre nossas próprias falhas e trabalhar para melhorar a maneira como nos relacionamos com o mundo. Esse controle não é algo que se alcança de forma passiva, mas por meio de um esforço contínuo. A prática diária de examinar nossas reações e questionar a validade de nossos impulsos emocionais é essencial para cultivar a serenidade. Cada vez que escolhemos a calma diante da irritação, a paciência diante da frustração, estamos reforçando nossa capacidade de agir com sabedoria e não com impulso. Cada ato de autocontrole é um passo em direção a uma mente mais clara e uma vida mais plena. Portanto, ao enfrentarmos as inevitáveis provocações da vida, devemos lembrar que a verdadeira batalha está dentro de nós. A raiva não é um reflexo de nossa fraqueza, mas uma oportunidade para exercermos nosso poder interior. Ao tomar as rédeas de nossas reações, podemos transformar essa força emocional em um combustível para o crescimento pessoal, tornando-nos mais fortes, mais sábios e mais equilibrados. Assim como Epicteto ensinou, o que realmente importa não é o que nos acontece, mas o que fazemos com o que nos acontece. A raiva, o despertar para o autodomínio. No âmago da filosofia estoica, encontra-se a poderosa ideia de que a adversidade não é um obstáculo, mas uma oportunidade. O sofrimento, as injustiças e as frustrações que surgem em nossas vidas não são apenas testes passivos, mas portas para o aprimoramento da nossa virtude. A raiva, por exemplo, longe de ser uma emoção a ser rejeitada, pode ser o catalisador que desperta o potencial de transformação interior. Ela é a chama que, quando controlada, pode acender a luz da sabedoria e do autodomínio. Quando nos deparamos com situações que provocam raiva, somos desafiados a fazer uma escolha crucial: reagir com fúria cega, sucumbindo aos impulsos que nos levam à destruição, ou transformar essa energia bruta em algo construtivo. A raiva, quando não administrada, pode nos levar a ações impensadas, a palavras ferinas e a decisões precipitações. Mas a verdadeira grandeza, como nos ensina o estoicismo, não está em como reagimos de imediato, mas na habilidade de pausar e refletir. O poder está em usar a raiva como um impulso para a autotransformação, não para a destruição. Ao escolher a reflexão sobre a reação, a raiva se torna uma ferramenta poderosa para o autodesenvolvimento. Ela nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e identificar onde falhamos em nossa prática de virtude. Nos momentos de raiva, temos a chance de questionar nossas expectativas, nossas crenças e nossas atitudes em relação ao mundo. A raiva, em sua intensidade, revela nossas vulnerabilidades e fraquezas, mas também nos oferece a chance de transformá-las. Ao canalizá-la de forma construtiva, podemos aprimorar nossa paciência, fortalecer nosso autocontrole e, acima de tudo, cultivar a resiliência diante das adversidades, a verdadeira vitória sobre a raiva. Portanto, não é a supressão ou negação de sua existência, mas a capacidade de usá-la como combustível para uma vida mais virtuosa. Cada momento de raiva pode ser uma oportunidade de transformação, um convite para sermos mais atentos ao que realmente importa. Ao invés de reagir impulsivamente, podemos aprender a parar e questionar: o que posso aprender com isso? Como posso crescer e me tornar uma pessoa melhor a partir desta experiência? A raiva, assim, se torna um trampolim para o aprimoramento do espírito, uma chance de agir com mais sabedoria e mais propósito. Portanto, ao nos depararmos com a raiva, devemos ver nela não uma ameaça, mas um desafio para agir com mais equilíbrio, para praticar a virtude em meio à tempestade. Ao escolher transformar a raiva em um catalisador para o nosso crescimento interior, seguimos o caminho da verdadeira liberdade, que é a liberdade de escolher nossas reações e de agir com sabedoria, paciência e autodisciplina, mesmo nos momentos mais difíceis. A meditação, o refúgio do espírito em meio ao caos. Dentro da prática estoica, assim como em outras tradições filosóficas e espirituais, a meditação surge como um meio de controle interno e reflexão profunda. Ela é, acima de tudo, uma ferramenta para o autoconhecimento e a transformação. Quando confrontados com emoções intensas, como a raiva, é fácil nos perdermos na tempestade emocional e reagirmos de maneira impulsiva, mas a meditação oferece um caminho claro para desviar
escapar dessa armadilha. Ela nos ensina a observar nossos sentimentos de maneira distanciada, permitindo-nos ganhar clareza em meio à confusão interna e, assim, transformar a raiva em uma força poderosa para o bem. A prática meditativa é um exercício diário de distanciamento. Ela nos ensina a observar a raiva não como algo que nos define ou que deve governar nossas ações, mas como algo que simplesmente surge, uma onda passageira no oceano da nossa mente. Ao praticar a meditação, podemos começar a reconhecer que não somos nossas emoções, mas sim os observadores delas. Essa distinção é crucial. Ela nos permite parar, refletir e escolher como reagir, em vez de sermos conduzidos cegamente pelo impulso emocional do momento. Dessa maneira, a raiva se transforma de um sentimento destrutivo para uma ferramenta de reflexão e autocontrole. Verdadeira força da meditação, dentro da filosofia estoica, é a sua capacidade de nos permitir uma pausa, um momento de silêncio interno, no qual somos capazes de examinar nossos valores mais profundos. Quando a raiva surge, ela muitas vezes é alimentada por uma violação de nossos valores ou expectativas. A meditação nos convida a questionar essas suposições e a buscar uma perspectiva mais ampla e equilibrada. Ao nos afastarmos do calor, da emoção, podemos perceber que muitas vezes a raiva surge de nossa resistência ao que não podemos controlar. E ao entendermos isso, podemos utilizar essa energia de forma mais produtiva e alinhada com nossos princípios. A meditação também fortalece o autocontrole, uma das virtudes centrais do estoicismo. Ao treinarmos nossa mente para focar, para acalmar e para refletir, estamos cultivando a capacidade de agir com razão, não com impulsos. A raiva, em si, não é negativa. Ela é uma resposta humana natural. O problema surge quando a deixamos tomar o controle de nossas ações, sem consciência ou reflexão. A meditação nos ensina a interromper esse ciclo de reatividade, dando-nos o poder de escolher, em cada momento, a melhor forma de agir. Assim, a meditação torna-se não apenas uma prática de paz interior, mas uma poderosa ferramenta para transformar emoções negativas em catalisadores para o crescimento. Ao nos afastarmos do imediatismo da raiva, ao refletirmos sobre nossas reações, conseguimos agir de forma mais sábia, mais consciente e mais alinhada com nossos valores. Como os estoicos nos ensinam, não é a emoção em si que nos define, mas como escolhemos lidar com ela. E a meditação, mais do que qualquer outra prática, nos oferece o espaço necessário para fazer essa escolha de maneira deliberada e poderosa. O caminho estoico para a serenidade, a verdadeira liberdade. O mundo ao nosso redor está constantemente em movimento, repleto de provocações, injustiças e adversidades que testam nossa paciência e resistência. As emoções humanas, especialmente a raiva, surgem como respostas naturais a esses desafios. No entanto, como nos ensina a filosofia estoica, o poder verdadeiro não reside em como reagimos a cada provocação ou como nos entregamos a essas emoções, mas na nossa capacidade de cultivar uma serenidade interior inabalável, que nos permite ver o mundo com clareza e agir com sabedoria. A verdadeira liberdade, segundo os estoicos, não é a liberdade de influenciar as circunstâncias externas, mas a liberdade de escolher como responder a elas. Não podemos controlar as ofensas que nos são feitas, nem podemos impedir que o mundo siga seu curso imprevisível, mas podemos controlar como nos posicionamos diante do que nos acontece. A raiva surge como uma resposta ao que percebemos como uma ameaça ou uma injustiça, mas a verdadeira força está em não permitir que ela nos domine. Em vez de sermos arrastados por essa onda de emoções, podemos praticar a aceitação tranquila do que não está em nosso controle. A serenidade interior, portanto, é o bem mais precioso que podemos cultivar. Ela não é a ausência de emoções ou a apatia diante dos desafios da vida, mas sim a capacidade de manter a calma e a clareza de mente em meio ao caos. A prática do estoicismo nos ensina a desenvolver essa equanimidade, a habilidade de permanecer imperturbáveis diante das tempestades emocionais. Quando conseguimos olhar para as situações com desapego, sem nos deixar dominar pela urgência das emoções, podemos fazer escolhas mais sábias e agir com maior precisão. Ao adotar essa perspectiva, a raiva deixa de ser uma força destrutiva e se transforma em uma energia que nos impulsiona a agir com mais reflexão e menos impulso. Através da serenidade, podemos olhar para a raiva não como algo a ser evitado, mas como um indicador de que algo dentro de nós precisa ser ajustado.
Ao invés de reagir impulsivamente, podemos usar essa energia para praticar a paciência, refinar nosso autocontrole e aprofundar nossa sabedoria. Esse processo de transformação da raiva em força construtiva é a verdadeira arte do autodomínio. Assim, o caminho estoico para a serenidade interior não é um caminho fácil, mas é o único que nos oferece verdadeira liberdade. Ao aprender a aceitar o que não podemos controlar e ao cultivar uma mente equilibrada diante dos desafios, conquistamos a capacidade de agir com mais sabedoria, paciência e clareza. Como os estoicos nos ensinam, nossa paz interior não depende do que o mundo faz conosco, mas da maneira como escolhemos reagir. A serenidade, portanto, é a chave para uma vida de virtude e tranquilidade, independentemente das tempestades externas. Obrigado por assistirem ao vídeo. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar trazendo materiais de qualidade. Não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que vai aparecer na tela agora.